buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, nos coloquemos diante de Deus para refletirmos a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, assim também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, celebramos hoje São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga, um jovem que assumiu a vida religiosa como jesuíta. Alguém que primou pela oração, pela caridade e pela meditação. Era uma pessoa jovem que assumiu vivemente os valores cristãos. O Evangelho de hoje nos convida a vivenciarmos valores que nos conduzem à vida plena. Nós vemos ainda o longo percurso do Sermão da Montanha, que é o momento em que Jesus passa orientações aos seus discípulos. E hoje nós vemos os provérbios, que nos ensinam a prudência, a caridade e a decisão. Jesus fala que devemos ser prudentes, não jogar a pérola aos porcos. A prudência que nos faz perceber que nós devemos ter e guardar e saber como usar a riqueza dos valores que nós buscamos vivenciar. Procuramos perceber claramente aonde nós colocamos aquilo que é essencial na nossa vida. Um exemplo claro, muitas vezes nós colocamos até a nossa autoestima, o nosso bem-querer diante de pessoas que nos fazem mal. E colocamos essas pessoas que nos fazem mal como referência na nossa vida. Sermos prudentes.
Segundo lugar, nos chama a vivenciar a caridade, colocando-nos aquilo que é chamado, aquilo que é conhecido, a regra de ouro. Aquilo que desejais que os outros vos façam, fazei também vós a eles. Vemos aqui de uma forma positiva que nós devemos perceber que aquilo que nós desejamos viver, por exemplo, a honestidade e tantos outros valores importantes, que nós também façamos com as outras pessoas. Sermos honestos, sermos justos, sermos bons. Porque nós vivemos uma sociedade que, infelizmente, exige certos valores, mas de vez em quando a gente dá uma amenizada na nossa vivência. A gente diminui um pouco a importância de vivermos esses valores. Não, nós devemos realizar e ser testemunhos da importância desses valores. Assim, viveremos plenamente a caridade, ou o amor ao próximo. Terceira virtude que ele nos ensina através dos provérbios é como que nós vivemos a nossa decisão. Qual caminho nós queremos seguir? Ele dá o exemplo da porta larga e da porta estreita, do caminho bom e do caminho mau. Como que nós assumimos as decisões na nossa vida? Qual caminho que nós escolhemos? A decisão, decidir, é também saber que nós fazemos cortes na nossa vida. Decisão. E às vezes é difícil, às vezes é um desafio, às vezes implica em muitas situações, mas nós devemos ter a certeza do caminho escolhido. E a partir desse caminho escolhido, fazer as opções que realmente são coerentes com a nossa decisão. Meus irmãos, minhas irmãs, que a palavra de Deus hoje nos ajude a vivenciarmos cada vez mais a prudência, a caridade e as nossas decisões. Que a palavra de Deus fortaleça sempre a nossa vida. Fiquemos na graça e no amor de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.